Olha só, o Ação Nacional está de volta e nós estamos aqui hoje batendo um papo sobre política, sobre reforma política, afinal de contas, como acontece uma reforma política. Você que está em casa tem dúvidas, participe com a gente, tá? Se você quiser também responda a nossa pergunta de hoje da nossa enquete. O que você mudaria na política do Brasil? O que você acha que tem que ser mudado na política hoje do Brasil, tá? Participa no final do programa, tanto por telefone quanto por e-mail, você está concorrendo a um kit especial que a gente preparou. São 2 livros, um do Diego Fernandes, um do Padre Alberto Gambarini e um CD lindo da banda Dom ao vivo, tá bom? Participando, tem sorteio no final do programa. Quero agradecer todos que estão mandando o recado para a gente. Tem uma mensagem aqui do Teodoro, ele mandou por e-mail. Se não se pode comprar votos, nem tampouco doar coisas ao eleitor, por que financiamento de campanha? Tá aí um bom questionamento, né? Tem um outro recadinho do Marcos Roberto da Silva, ele diz o seguinte, e a gente falava há pouco da iniciativa da igreja e outras entidades que representam a sociedade civil. Ele acredita que não adianta termos uma reforma política se não tivermos políticos reformados em Cristo, realmente comprometido com as causas sociais que busquem a justiça e o bem comum do povo. Ele é de Artulândia, Goiás. Obrigada pela participação, pelo carinho de todos. Professor, a gente falou até agora da reforma que é iminente, que pode acontecer, mas, na verdade, quem é que dita as regras de uma reforma política no Brasil? Quem é que vai dizer o que vai acontecer e quando é que ela se realiza concretamente, de fato? O que é que tem que acontecer aí, tecnicamente, para a gente chegar a isso? Eu vou tentar falar de maneira bastante resumida, sucinta, mas, na verdade, é o seguinte, há uma discussão, né, entre plebiscito ou referendo, né? Por quê? Bom, primeiro, então, se coloca a questão de que é preciso fazer uma reforma. E aí, como que ela acontece? Então, via plebiscito ou via referendo. O plebiscito significaria o seguinte, de que o próprio Estado, né, os partidos, etc., os deputados colocariam algumas questões, alguns pontos, esses pontos seriam levados, então, para a sociedade que iria participar, dizendo sim ou não para alguns desses pontos, e esses pontos iam ser levados para um ato legislativo para começar o processo de reforma, para discutir a reforma. Esse seria um plebiscito. Exatamente. É diferente de referendo. O referendo, ou seja, toda essa discussão já seria feita dentro da própria Câmara, do Senado, do Estado, de maneira geral. Esses pontos seriam discutidos e seriam referendados ou não, daí a palavra referendo, seriam confirmados ou não pela sociedade. Se a gente for tentar pensar o debate entre prós e contras, quem é que está a favor ou contra, veja, a gente percebe que existe, por exemplo, até muitos magistrados, advogados, etc., que defendem um referendo, partindo da ideia que quando a discussão chegasse para a sociedade civil, dada a complexidade do tema reforma política, porque de fato tem vários pontos, vários assuntos, enfim, que não dizem respeito só, digamos assim, a avançar no nosso sistema político, mas também se não contradizem a Constituição. Então, ou seja, a coisa é bem mais complexa. Então, acredita-se que o melhor caminho fosse o referendo, porque após uma discussão se traria o resultado dessa discussão para ser aprovado ou não. O plebiscito não seria mais democrático, por perguntar cada item para a população e as pessoas responderem a cada questionamento. Pois é, o plebiscito aparentemente é mais democrático, mas por outro lado corre-se o risco de se apressar um processo que não é simples, que é complexo, né? Então, ou seja, uma reforma dessa monta, ela realmente, claro, e essa complexidade, Cleino, a gente precisa pensar o seguinte, não é só em termos da Constituição e do sistema político em si, mas é porque há interesses em jogo, né? Principalmente de quem participa do Estado, da Câmara, etc. A gente está recebendo aqui a participação do José Marques Rodrigues, ele é também do Estado do Espírito Santo, de Montanha. Obrigada pela participação. Ele diz o seguinte, ele reforçou também o caso do deputado, que nós citamos há pouco, detido, que manteve o cargo. Enfim, ele diz o seguinte, professor, o senhor acredita em reforma política com os mesmos políticos profissionais que estão em eminência? É mais ou menos o que eu havia dito aqui, eu acho difícil, eu acho que a gente vai conseguir avançar, mas veja só, avançar em coisas
talvez ainda muito tímidas ou muito, digamos assim, superficiais quando a gente pensa que o problema, ou seja, a gente avança na ponta do iceberg, né, quando a coisa é muito mais complexa. Você veja que um dos pontos que se coloca dentre os 5 que foi colocado como proposta do próprio governo é a questão da suplência para o Senado, né, que é uma coisa importante, mas, ou seja, talvez mais importante do que a gente discutir isso é ir mais profundamente na discussão sobre financiamento de campanha. Como é que tem que ser esse financiamento? Ou seja, a gente pode ter um tipo misto, como é hoje, que você tem o fundo partidário, mas você tem a participação da iniciativa privada, ou não? Você tem que ter só um financiamento público. A meu ver, o financiamento público parece ser mais interessante, pelo simples fato de que, quando eu disse para você que a gente olha para a sociedade brasileira, de novo, não é todo bloco dizendo isso, mas é porque é importante, é porque você vê que o entrelaçamento do interesse privado de quem é dono de empresas que prestam serviços fundamentais e que são, digamos assim, são fundamentais ao Estado, desde empreiteiras a bancos, etc. Ou seja, quando você tem o financiamento privado, eles criam vínculos com essas pessoas que depois, ou seja, terminadas as eleições, eles vão cobrar esse apoio. Então, você fragiliza, ou seja, o funcionamento do Estado, que pelo menos em tese deveria atender aos interesses de todos. É claro que se a gente fosse discutir aqui de maneira conceitual, né, há vários pensadores que vão dizer que o Estado ele é, digamos assim, por definição, uma instituição burguesa, então que atende só aos interesses de quem faz parte dessa classe. Mas, por outro lado, pensando essa preocupação coletiva, o Estado não pode ficar amarrado, preso a esses interesses, porque é isso que cria vínculos para coisas como deputados que não perdem os seus mandatos mesmo sendo condenados, né? Professor, o Brasil tem 30 partidos políticos. Tem gente que fala assim, para que tanta coisa assim? Tem necessidade de tudo isso? É importante para a democracia que a gente vive hoje? Isso faz reforçar manifestações como as que a gente viu recentemente? Ou não? Isso, de certa forma, faz com que os conceitos se percam? É muita ideologia, ninguém chega a consenso nenhum e nós não vamos ter reforma nunca. Olha só, aí a gente tem várias perguntas. Eu vou tentar pegar uma linha aqui para a gente pensar isso tudo. Veja, penso que para a democracia, toda e qualquer forma de organização social é importante. Como, por exemplo, graças à democracia, a gente pode ter uma instituição como a CNBB se posicionando, né? A gente pode ter a sociedade civil participando com ou sem partido. Mas quando eu dizia sobre a importância dos partidos, ou seja, eles são importantes, porém, se de fato tiverem uma ideologia recortada, ou seja, definida, melhor dizendo, se tiverem, ou seja, uma atividade partidária efetiva e próxima daqueles que são os seus filiados, que consigam, né, digamos assim, criar programas e projetos de governo que sejam coerentes com aquilo que de fato pensam. Então, ou seja, o que é que a gente vê? No Brasil, um fenômeno curioso, que para nós pouco importa o partido, nós votamos em pessoas. Então, você não tem a dúvida que se porventura uma figura importante como o ex-presidente Lula amanhã deixasse de ser petista, ele continuaria tendo muitos votos, né? Você veja que mesmo o PT tendo sido atrelado a alguns escândalos lá em 2005, conseguiu reeleger o presidente. Então, historicamente, ou seja, o partido político no Brasil não necessariamente teve o papel que deveria ter. Então, é onde que a gente abre uma margem para o surgimento de vários partidos sem ideologia e, na verdade, só corroborando um sistema partidário que funciona a partir da coalizão, a partir da coligação, do arranjo, do apoio. É isso que dá sustentabilidade. Então, claro que não é tão simples assim, mas eu me arrisco a dizer que abrir um partido é um bom negócio, em termos de que se você abre um partido, se você tem um partido com figuras carismáticas, eminentes, enfim, que podem puxar voto, você pode vender isso ou emprestar isso a um outro partido que tem uma conotação nacional maior,
né, e conseguir um cargo, consegue uma secretaria, um ministério. Então você veja que os partidos, infelizmente, a quantidade de partidos não necessariamente é uma coisa positiva. Parece um negócio às vezes, né? Exatamente. Olha só, quero agradecer a todos que estão participando. Bianor, de Porto Belo, Santa Catarina, ele diz o seguinte, respondendo a nossa pergunta, o que você mudaria na política do Brasil? O eleitor tem que parar de cobrar pelo seu voto, porque ele é o principal formador de corrupção. Tá aí a opinião. Que vem de Porto Belo. O Pedro, de Laranjeiras do Sul, Paraná, obrigada pela participação. Queria que mudassem também os pensamentos dos eleitores. Aqui o Anderson, de Santa Cecília, Santa Catarina, ele diz o seguinte, queria que mudasse o salário dos vereadores. E tem participação de Limeira, da Irma Fontenim, da Deutides, de Cuiabá, Mato Grosso, Sebastião de Paula, Mariana, Minas Gerais, Márcio Araújo, de Campinas, André Queiroz, de Anchieta, Espírito Santo. Quero agradecer a todos que estão participando. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, respondendo mais perguntas sobre política.